Olá, minhas amigas, meus amigos. Uma boa noite a todas e a todos que estão conosco nessa live doutrinária das sextas-feiras. Em breves dias estaremos presencialmente na nossa casa espírita, mas por enquanto vamos compartilhar a nossa presença à distância, aproveitando a oportunidade que temos hoje de estudarmos aonde quer que estejamos, a partir das tecnologias virtuais, que é exemplo do YouTube, né, que nós temos aqui no nosso canal. Solicitamos que você curta o vídeo com legal, para que esse vídeo seja alcance o máximo de pessoas possíveis. E como fazemos todas as sextas-feiras, estudamos o Evangelho a partir das interpretações de Emmanuel, em especial da coleção Fonte Viva. E hoje temos o nosso amigo, irmão e companheiro de trabalho, Marcelo Martinho, que vai falar do capítulo que trata da mudança íntima. Como é o seu tema, Marcelo? Eu perdi aqui a Purificação interior. purificação. Isso, ficou só o nome íntimo aqui. Eu não estante aqui na minha nota. Então, antes de dar início à atividade, Purificação íntima, Denis. então eu queria dar as boas-vindas aos companheiros que estão aí, às companheiras, e dizer o quanto é bom estarmos aqui mais uma vez e que façamos uma prece inicial aqui em favor dessa atividade, que possamos compreender de forma bem compreendida e refletida a mensagem de hoje. Acima de tudo, Senhor, pedimos que possamos senti-la em nossos corações. Eis que é uma mensagem muito profunda, que fala da intimidade da nossa vida, fala da gente por dentro, quem somos nós quando estamos sozinhos. Então, que possamos, nosso companheiro seja bem inspirado, que ele possa transmitir os seus conhecimentos com facilidade, mas que possamos também, Senhor, permita-nos abrir o nosso coração para que a mensagem adentre e possamos levá-la para a nossa vida prática. Que assim seja. Então, Marcelo, a mensagem, a palavra está contigo. Bom trabalho, mais uma vez aí. E estou aqui nos bastidores. Um abraço. Bem, meus irmãos, ao falarmos da mensagem sobre a purificação íntima e a purificação dos nossos pensamentos, primeiramente, eu pessoalmente, num impulso meu, agradeço a Deus muito por ser espírita, por ter uma clareza muito grande, uma clareza científica, uma clareza palpável sobre o plano do pensamento. Que o plano do pensamento é uma realidade que nos foi negada pela tradição cristã ocidental, que focou a sua religiosidade em práticas exteriores, repetindo o farisaísmo que Jesus criticava, volta através de muitas escolas místicas, como Rosa Cruzes, como Setionoye, tantas outras doutrinas, mas somente eu, pessoalmente, encontrei o plano do pensamento em fundamentação científica e bastante realística. Na verdade, para o espírita, o plano do pensamento é algo tão real que, para nós, é mais real do que a matéria, do que o plano da matéria.
é mais presente do que a matéria tangível. Apesar dessa reflexão tendo sido vedada pela civilização ocidental, que, através da religiosidade exterior, colocou as coisas espirituais ou no céu, lá em cima, ou no inferno, lá embaixo, mas nunca ao nosso nível, ao mesmo tempo que a ciência colocou o plano do pensamento dentro dos conceitos de superstição. Então, apesar disso ter sido negado para nós durante séculos na nossa cultura, isso está longe de ser uma invenção do Espiritismo. Eu lembro de 5 séculos antes de Jesus, Buda, o Siddhartha Gautama, disse: o homem é o que ele pensa que é. Na mesma época em que as pitonisas do templo de Delfos repetiam o que estava escrito no pórtico: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o segredo do universo. E um dos fundadores da filosofia ocidental, Platão, no famoso mito da caverna, ele dizia que o mundo real é o mundo das ideias e que a Terra material é só uma reprodução imperfeita do mundo das ideias. Então, a doutrina espírita, ao nos propor o mundo espiritual como um mundo formado pelo pensamento, não está trazendo uma novidade, está apenas resgatando um conceito antigo. E por que eu digo, por que eu falo da originalidade do espiritismo? Porque é uma novidade filosófica do nosso século. O espiritismo explica de forma científica, dando uma materialidade ao plano do pensamento, trazendo-nos os conceitos, um conceito também antigo, um conceito que já existia nos filósofos pré-socráticos e em Aristóteles, o conceito do éter, que o espiritismo chama de fluido cósmico universal, que seria, numa linguagem mais moderna, uma substância primordial que forma tudo. Forma a matéria ponderável, e aí vem a grande sacada de Kardec, e a matéria imponderável. A realidade que o espiritismo nos traz é que o nosso pensamento é tão concreto quanto a matéria, o concreto da nossa matéria que a gente pega, que constrói os nossos edifícios. Assim como nós construímos o nosso edifício de matéria grosseira, através do material de construção que nós usamos na nossa casa material, nós construímos a nossa casa mental através de matéria sutil. Ou seja, o pensamento não é etéreo. O pensamento é concreto. Só que o pensamento é concreto num nível em que a nossa sensibilidade orgânica não alcança. Não alcança plenamente, mas alcança também, como nós iremos falar. Então, os espíritos ensinam a Kardec que o homem encarnado na Terra, nós, manipulamos o tempo inteiro o fluido cósmico universal, a energia primordial, a substância básica do universo, a que vem antes do bóson de Higgs. Nós manipulamos essa substância o tempo todo com o nosso pensamento e construímos coisas, vamos falar assim,
Um momentinho que o nosso amigo está se reconectando com a sala. Um instante. Ele já voltou. O Marcelo já está aqui conosco de novo. Ele teve uma pequena interrupção. Acho que foi o peso do tema, né, Marcelo? O peso do tema, com profundidade aí. Então, voltemos. Então, gente, eu estava falando de como é o pensamento. O pensamento, ele forma o que André Luiz chama de formas-pensamento, né? Então, ele relata que quando ele entra na casa de uma pessoa, ele sabe o que a pessoa pensa, porque nas paredes da casa, as formas-pensamentos ficam pintadas na parede, né? Então, se você tem muito medo de ser assaltado, tem uma arma pintada na sua parede. Se você assiste MMA e vê o pessoal com o nariz sangrando, tem sangue no quarto da sala que você está assistindo. Mais grave do que isso, os espíritos desencarnados, eles veem as formas, pensamentos que estão sobre a cabeça das pessoas. Então, se uma pessoa está apaixonada por outra e fica pensando nela obsessivamente, forma um quadro, né? Que fica em torno da pessoa. O obsessor não tem nem muito trabalho para saber sua fraqueza. Porque seu pensamento dominante é projetado. Isso é formado no plano espiritual, que, a rigor, é um plano material de uma matéria mais sutil. Vamos entender um pouco isso fisicamente, né? Albert Einstein propôs a relatividade geral, que revolucionou a nossa ciência, né? E o princípio é que a energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, a massa é igual à energia dividido pelo quadrado da velocidade da luz. Ou seja, a massa é a matéria que nós pegamos, é energia solidificada. O princípio da bomba nuclear é transformar 1 grama de matéria em uma enorme quantidade de energia. Então, na verdade, a matéria sólida, como nós conhecemos, não é sólida. Ela é sólida para os nossos sentidos. Haja vista que nós só percebemos a matéria que o corpo permite. Nós somos transpassados de ondas eletromagnéticas e a gente não sente. A física chama as ondas eletromagnéticas de matéria radiante. Em síntese, é o seguinte: não quer dizer que aquilo que nós não vemos não existe. Nós só não vemos. Existem construções que nós não vemos. Não quer dizer que elas não existem. Nosso lar, relatado no livro de André Luiz, não é um plano etéreo. Nosso lar é uma parede de uma matéria que o nosso corpo não detecta. E nós, com o nosso pensamento, nós manipulamos essa matéria. Por isso, o homem constrói a sua realidade através do seu pensamento. Muito mais do que isso, o homem constrói o seu estado, a sua felicidade. Eu aprendi isso no livro de Anthony Robbins, de programação neurolinguística. Quando a pessoa é nervosa, ela constrói no seu cérebro as redes neurais, os neurônios fazem as conexões do nervosismo.
Por isso, ela tem mais facilidade de ficar nervosa. Quando a pessoa é pacífica e tranquila, medita 1 hora por dia, ela vai ter mais dificuldade de se estressar durante o dia. Porque o cérebro dela está modelado mais para se sentir pacífico, porque as conexões neurais estão sendo feitas nesse sentido pelo pensamento dela. Mais do que isso, os pensamentos de paz estão gravados no perispírito. Então, por isso que a gente vê, às vezes, uma pessoa passar por uma situação e eclode uma raiva que ela não sabe de onde veio. É porque, depois de anos e de séculos sentindo raiva, essa raiva está gravada no seu perispírito, no seu sistema nervoso, está em formas de pensamento aí em volta dela, na sintonia com os espíritos. Então, ela tenta ser pacífica, mas o pior, no menor estopim, eclode toda aquela realidade que ela construiu com o pensamento dela. Eu lembro do livro de Norman Vincent Peale, O Poder do Pensamento Positivo. Uma pessoa se queixava que o patrão dele tratava ele muito mal, e ele foi se aconselhar com um pastor, porque Norman Vincent Peale é pastor. E o pastor disse a ele, olha, antes de entrar na sala do seu patrão, você vai mandar pensamentos de amor para ele. E assim começou fazendo. Antes de despachar com o patrão, ele começou a mandar pensamentos de amor. E um belo dia o patrão se enterneceu e recebeu ele na sala com carinho e disse, olha, eu sei que eu te trato mal, mas é porque você lembra meu filho que morreu há alguns anos. E aí foi aquela emoção. Isso para a gente parece inocente. O pastor que escreveu o livro não sabe nem explicar o porquê. Ele só sabe dizer, ele escreveu um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo, para provar na prática que isso funciona, mas ele não sabe como funciona. Mas é por isso que eu volto a dizer, eu agradeço muito a Deus por ser espírita, porque eu sei como funciona, sem nenhuma figura mística, sem usar, nenhuma ritualística, sem dizer que é a luz do santo tal, sem dizer que é a vela do santo tal, que é o incenso. Não. Funciona assim. Nós somos mergulhados no fluido cósmico universal, assim como o nosso corpo é mergulhado no ar. Quando a gente pensa, a gente emite uma onda e a onda chega no nosso alvo. Então, quando a gente pensa numa pessoa com amor, a gente está direcionando uma onda em direção àquela pessoa com o conteúdo, uma onda, ou numa terminologia mais kardeciana, um fluido. Por que Kardec usava a palavra fluido? Porque nós estamos no século XXI, Ele não conhecia o que nós conhecemos hoje, nem a terminologia. Então, uma onda, uma energia, um fluido, mas André Luiz, nos livros dele, ele define melhor, no livro Evolução em Dois Mundos. Então, toda vez que nós pensamos uma pessoa, nós emitimos uma onda. E aí vem aquela questão. Às vezes, a gente já se aproxima de alguém que a gente não gosta, dizendo, fulano vai brigar comigo. A pessoa já não tem a mente forte, já não tem o pensamento educado. E você manda uma onda para ele, que sugestiona ele que ele vai brigar com você, ele briga. Isso chama-se profecia autorrealizável. Frequentemente, as pessoas atendem às expectativas que nós temos dela. Porque quando nós esperamos algo de alguém, nós emitimos uma onda para essa pessoa. E as pessoas da Terra não são espíritos evoluídos, equilibrados. Não são, como diria Jesus, homens de pouca fé. Então, se você tem toda a convicção do mundo que aquela pessoa vai brigar com você,
você tem essa fé, emite essa onda, a pessoa geralmente atende. Então, veja só, que no plano espírita, a pureza de coração não é um ato de adoração e de agradar a Deus. Não é um ato de religioso. Não, porque eu tenho que me purificar. Deus não está chateado com a gente. Né? Deus criou a gente imperfeito do jeito que a gente é, e Ele nos ama. A gente não deixa Deus mal-humorado. Né? Não é essa a questão. A questão do nosso pensamento não é de agradar a Deus. A questão do nosso pensamento é porque, em última análise, nós vivemos na realidade que nós criamos com o nosso pensamento. Olha, cada ser humano na Terra vive num mundo diferente. Tem um ditado popular que diz que cada coração é um mundo. Não poderia existir coisa mais real. Cada ser humano na Terra vive num mundo diferente. O mundo que nós criamos com o nosso pensamento. As nossas reações emocionais, as coisas que acontecem, são determinadas pelo que nós pensamos. Se nós pensamos em paz, se nós pensamos em amor, se nós nos condicionamos para o plano espiritual, a gente tem mais dificuldade de se sentir ofendido, nós temos dificuldade de sofrer à medida que nos espiritualizamos. É por isso que o Espiritismo é o Consolador prometido. Alguns perguntam, você vai no centro espírita, você vai fazer lá, vai fazer isso, não vai ganhar dinheiro nenhum, não. Eu vou ganhar paz. O pensamento pesado, que torna nosso perispírito mais pesado, que nos sintoniza com espíritos inferiores, que modela o nosso sistema nervoso de forma mais pesada, cria condicionamentos mentais pesados, faz com que a gente fique um espírito sofredor. Se você saiu do shopping e o seu sapato novo de madame acabou de sujar com uma lama, pronto, o dia acabou. Se seu cachorro fez alguma coisa no lugar errado, acabou o mundo. Se o vizinho está falando mal de você, acabou. Se bateram no seu carro no fundo, acabou a semana. Por quê? Porque nós somos condicionados para sofrer. Nós somos espíritos sofredores por natureza íntima. Nós somos tão sofredores que quando a gente passa o dia todo e não aconteceu nada de ruim, a gente acha que ainda vai acontecer, que não é possível. E quando não acontece, a gente liga no jornal para ouvir notícia ruim, para ter a emoção, para se emocionar com algum assassinato. Então, a nossa mente, tem um escritor que disse, olha, todo mundo para na estrada para ver um acidente. Ninguém para ver uma paisagem bonita. A grande graça do Espiritismo, o tesouro do Espiritismo, é o recondicionamento mental para que nós deixemos de ser espíritos sofredores e passemos a ser espíritos felizes. Não é o mundo que vai mudar. O cachorro vai continuar fazendo malcriação, o vizinho vai continuar falando mal de você. De vez em quando alguém vai acariciar seu para-choque por trás. De vez em quando até um filho de Deus vai levar um bem material seu, forçando a você uma renovação material. Mas você vai continuar feliz. Sobre o poder do pensamento, para quem acha que eu estou falando de coisas poliana, recomendo depois, pesquise na internet sobre Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Um homem tetraplégico. A palestra que vocês vão encontrar dele chama-se Alegria de Viver. E lembro também Chico Xavier, que no momento que ele estava internado, com o olho sangrando, todo doente, perguntaram a ele como é que ele estava, ele disse que estava sentindo o melhor dia da vida dele. Por que isso? Porque Chico Xavier tinha dificuldade de se sentir infeliz. Entrar num estado de infelicidade, de frustração, de nervosismo para Chico Xavier era um desafio.
Eu acho até que ele já tinha se esquecido como é que é isso. Os espíritos mudam o padrão de pensamento, eles até se esquecem. Perguntaram a Mahatma Gandhi se ele perdoava todo mundo que fez mal a ele, porque ele foi preso, ele foi espancado, ele foi caluniado. Aí disseram, não, eu não perdoo ninguém, nunca ninguém me fez mal. Então, a nossa infelicidade e a nossa felicidade está dentro de nós pelo padrão de pensamentos. Então, o maior tesouro, a maior tarefa que nós temos é a renovação do nosso mundo interior para o bem de nós mesmos, para nós sermos felizes. Tem gente que fica preocupado, quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu vou para o umbral ou vou para nosso lar? Meu amigo, você pode ser as trevas em nosso lar e pode ser a luz no umbral, não importa para onde você for. O que importa é quem nós somos. E Jesus falava disso. Jesus disse que onde estivesse nosso tesouro, aí estaria nosso coração. E Emmanuel retorna a essa mensagem no sentido de falar do trabalho interior. Do trabalho interior, cuja a recompensa é íntima. Nessa mensagem do Evangelho, Emmanuel fala desse ponto, porque é o seguinte: quando a gente fala bonito no centro, quando a gente faz um trabalho social, quando a gente faz um culto religioso, está todo mundo vendo. São as realizações exteriores. E às vezes a gente faz essas realizações exteriores para convencer os outros e para convencer nós mesmos. Mas a única realização real é aquela que só você conhece. Só quem pode avaliar o trabalho interior é o próprio trabalhador. Ele e os espíritos, que os desencarnados veem a nosso interior como os encarnados não veem. Então, esse trabalho de conquista íntima é um trabalho que somente cada um de nós podemos fazer. Outra coisa também, ninguém pode fazer por ninguém. A pureza da alma, a purificação do pensamento, é algo que nós não podemos fazer pelos outros e os outros não podem fazer pela gente. Nós podemos dar uma cesta básica para quem está passando fome, nós não podemos mudar a mente dele. Por mais que a gente fale do evangelho para ele, aquele ser, um dia, vai ter que tomar a decisão no momento que ele sentir um impulso de revolta, ele conter o seu sentimento de revolta. Porque, frequentemente, nós somos sepulcros caiados, está todo mundo bem vestido, está todo mundo maquiado. A gente nem fala o mal, mas a gente sente e pensa o mal. E é isso que constrói a nossa realidade. O que a gente sente e o que a gente pensa. O que é importante na nossa vida não são as coisas que acontecem com a gente, são como nós interpretamos as coisas que acontecem com a gente. Eu li num outro livro que ele viu uma série de crianças paraplégicas numa instituição destinada a esse tipo de criança, saindo da instituição, todo mundo feliz da vida. E uma pessoa perguntou, um trabalhador da instituição, por que essas crianças são tão felizes? Porque, por elas terem um problema físico, elas se forçam a serem fortes. E elas se forçam a encontrarem razões para ser felizes. E como elas precisam condicionar a mente dela para a coragem e para a fé, elas são mais felizes do que as crianças que têm o corpo perfeito. Percebe? Não é o que acontece com a gente. Às vezes acontece algo com a gente muito desagradável, mas que vai treinar a nossa mente. Nós gostaríamos de ter todos os nossos desejos satisfeitos, mas os nossos desejos satisfeitos
não nos farão felizes, nos farão neuróticos. Cada vez que a gente tem um desejo satisfeito, é um chamamento à neurose do prazer e da recompensa, e de obter cada vez mais recompensas. Quando a vida manda uma frustração, chegou a hora da mudança interior, chegou a hora do fortalecimento interior. E aí, depois de passar por aquela frustração, que a gente descobre os valores interiores, é que a gente se descobre feliz, porque, como dizia a minha velha vozinha, quem tem Deus tem tudo e quem não tem Deus não tem nada. Ou seja, quem constrói os valores da paz, da perseverança, da alegria, não como algo que seja alimentado exteriormente, mas como um valor que nós construímos com o passar dos anos, porque também é o seguinte, é uma ilusão que às vezes os religiosos têm. Ninguém muda da água para o vinho porque aceitou Jesus como Salvador. E ninguém vira santo porque foi em algumas reuniões espíritas. E nem porque tirou um obsessor, né, o famoso encosto. O obsessor foi embora, mas o obsediado com a sua auto-obsessão ficou. Ou seja, o trabalho de renovação interior é o trabalho mais duro que o homem vai realizar na sua vida. É por isso que as religiões têm fugido disso. É outro detalhe também. A conquista do tesouro interior é a conquista mais valiosa da vida, a única real. E também é a mais dura. Você pode passar 10 anos distribuindo passes e fazendo assistência social no centro e não conseguir perdoar alguém que me magoou. Pior, não conseguir superar seus conflitos de infância, seu conflito com seu pai e com sua mãe, com seus irmãos e as frustrações que você tem com seus filhos e com seu cônjuge. É o conflito mais duro, é a conquista mais valiosa e é a única conquista real. A única conquista real do espírito é a conquista interior. E é uma conquista que ninguém, não existe testemunhas, nossos amigos não vão saber, nossas palavras bonitas não vão dar testemunho disso. As únicas testemunhas disso são os espíritos que podem perceber nosso campo vibratório. E é uma conquista para nós mesmos, só pode ser feita por nós, e é a finalidade da vida. A finalidade da nossa encarnação é mudar o nosso padrão de pensamento. Porque nós vivemos de acordo com aquilo que pensamos. Nós construímos o mundo que pensamos. Assim, a doutrina espírita coloca o pensamento de forma bastante prática, de forma concreta, e eu encerro dizendo o que eu disse no início. Para mim, o mundo do pensamento é mais concreto que o mundo da matéria. Para mim, o mundo do pensamento é mais sério, porque é um mundo perene. A pessoa pode viver num palácio, dentro do plano material que nós conhecemos, e está vivendo como um mendigo de pensamento. E aí ele vai adoecer de corpo e alma. Então, nós damos um sentido bastante concreto, bastante prático às palavras de Jesus. Não acumuleis tesouros na terra, onde os ladrões roubam e as traças consomem, mas acumuleis tesouros nos céus, onde nem os ladrões roubam, nem as traças consomem, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Agora eu faço a prece final. O Eduardo vai entrar. Eu estou aqui, irmão, estou aqui entre vós. Deixa eu só me posicionar na tela novamente. É porque eu gostaria de ouvir, Marcelo, que você falasse um pouco sobre essa passagem aqui que Cris colocou para a gente. O pensamento é a fonte da energia criadora. Gostaria que você comentasse Essa
Essa frase aí, eu acho que é de André Luiz. Mas essa frase aí está em outro nível, viu? Essa aí está falando, se não me engano, do pensamento divino que criou o universo. Mas toda a criação, tudo que existe de material foi criado pelo pensamento. A nossa realidade objetiva, individual, foi criada pelo pensamento nosso. A Terra foi criada pelo pensamento do Cristo. E o universo foi criado pelo pensamento de Deus. Como nós não somos seres de um adiantamento muito grande, muitas vezes a gente vive numa realidade que é criada pelo pensamento de espíritos mais evoluídos que nós, que é a natureza em que nós vivemos. Mas o pensamento é a fonte criadora de todo o plano material. Tudo de material que existe foi criado pelo pensamento. Se não foi pelo nosso pensamento, que nós somos espíritos ainda primitivos, foi pelo pensamento da comunidade dos espíritos puros, que se reuniram desde os primórdios para criar a Terra. Outra coisa interessante que você falou, porque essa mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, ela traz aquilo que Emmanuel vinha falando em outras passagens, e que nessa ele comenta com mais firmeza, sobre essa necessidade da mudança a partir do interior, não é do íntimo, e que essa realidade é a verdadeira. E você chegou naquela questão das formas pensamento. Então, o que seriam essas formas pensamento e como elas interagem com com o mundo ao nosso entorno, para a gente finalizar aqui. Para ser mais claro, acho que tem uma comparação mais clara que eu posso fazer. A nossa mente manipula o fluido cósmico universal como as nossas mãos manipulam a argila. Então você pega uma argila, você formata um boneco com a sua mão. E você pega com o seu pensamento e formata bonecos no plano espiritual. Se você ficar pensando que tem uma flor no seu quarto, você formata a flor existe lá. É uma forma pensamento. Um espírito desencarnado que entra e vai ver a flor que você criou com o seu pensamento. A passagem mais bonita que eu vejo sobre isso é uma passagem de André Luiz, que ele estava em Nosso Lar, ele ia receber um visitante de uma colônia mais evoluída. E tinha um quadro em branco. Aí o instrutor disse, olha, eu quero construir um jardim para receber o nosso visitante. Aí ele dividiu as tarefas. Olha, vocês vão pensar na grama, vocês vão pensar na árvore e vocês vão pensar nas flores. E cada grupo de espíritos pensou numa coisa, eles criaram a forma pensamento. Então, a forma pensamento é o que nós formamos com a argila do plano espiritual. No plano espiritual tem uma argila, tem uma massa, que a gente manipula com o pensamento. E que, nos lugares que a gente chama, se a gente visualizar, se a gente projetar, aquilo se forma. A gente vê isso até na prática mediúnica. Que o que a gente forma com o nosso pensamento, na hora os espíritos sentem. Muito bom. Muito bom é muito bom alcançar esse entendimento a partir dessa perspectiva. Então, agradeço a presença de todas e de todos. Convido vocês a estarem com a gente amanhã no centro, que Marcelo e a equipe de terça-feira, junto com a equipe do sábado, do social, promove a atividade de distribuição de quentinhas a pessoas em situação de rua. Quem quiser se integrar ao trabalho, amanhã nossa casa está lá de portas abertas. A livraria também e a biblioteca estarão funcionando. E eu queria que o Marcelo falasse um pouco, Marcelo, sobre esse trabalho das quentinhas. Pois é, nós tomamos essa iniciativa de fazer quentinhas para distribuir com a população de rua e com pessoas também que chegarem lá na frente do centro. A iniciativa foi motivada pela pandemia, por causa da condição social que está
nós estamos passando, mas, na verdade, nós aprendemos que a maior contribuição do trabalho é a mudança do padrão de pensamento das pessoas que estão trabalhando. Por isso que o lema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Porque a forma mais eficiente de nós conseguirmos mudar o nosso padrão de pensamento, nosso padrão vibratório, é praticando a caridade. Então, nós estamos nos tratando através do trabalho, que é isso que a doutrina espírita ensina. Nós procuramos ajudar, mas somos mais ajudados do que ajudamos. Exatamente. É porque desenvolve a sensibilidade, né, diante da dor e da fraqueza do outro, né? Olha, toda vez que a gente se volta para a dor do outro, nós deixamos de sentir a nossa dor. É o maior analgésico que existe. Muito bom. Um abraço, meu irmão. Um abraço a todas e a todos. Eu solicito que cada um de vocês fique atentos. Quem quiser participar a partir de agora do momento de vibração, nosso passe à distância, possa se sentir conectado com as atividades da casa, conectado com o seu espírito, com o espírito protetor que acompanha a sua encarnação, a nossa encarnação. Que a gente possa, nesse momento, pedir, vibrar, agradecer. Então, fica aqui o passe à distância. Um abraço a todos e a todas. E voltamos domingo, né, com o Café com a Cef, domingo 8 da manhã. Um abraço. Vamos iniciar agora a bênção do passe, neste caso virtual, com a mesma eficácia do passe presencial. O que caracterizará será a intenção com que aquele que se posiciona como receptor terá, entregando-se com a confiança e a boa vontade. Respiremos profundamente e vamos nos transferir mentalmente ao auditório da nossa querida instituição, Sociedade de Estudos Espíritas Firenze, onde criamos a energia e a psicosfera apropriada para nos conectarmos com os amigos espirituais. Já com esse ambiente em nossas mentes, façamos as respirações profundas e nos conectando com os amigos espirituais, com o nosso mentor. Respirando, inspirando e expirando e criando um canal de intercâmbio com os planos superiores, nos proporcionando mais equilíbrio, nos fortalecendo a fé, permitindo que os benfeitores nos renovem. Batei e a porta abrirá à nossa frente, com uma luz intensa que nos aquece e clareia nossas mentes e as almas. Sentimos uma paz tão grande. Nos deixamos ficar assim por alguns segundos. Aos poucos, vamos retornando devagar, leves e agradecidos. Senhor, fazei-nos instrumentos da vontade.